Fala aí, pessoal. Então, hoje o vídeo vai ser sobre um caso que eu tava até evitando falar, de certa forma, não porque eu tivesse com medo de falar sobre isso e tal, mas é porque eu não achava que tava interessante o bastante o assunto, que é o caso do Banco Master, né, que é um caso que tá super em alta agora, mas que eu realmente não tava muito afim de falar, né, cara, porque eu não tava achando que as informações que eu cidade até agora estavam relevantes o bastante pra merecer um vídeo inteiro só pra ela. E agora, finalmente vazou, né, as conversas do WhatsApp do Vorkar, né, algumas delas, pelo menos, né. E esse foi o principal motivo desse vídeo sendo feito, que é algumas dessas mensagens são bem interessantes, né? É um tema que vocês sabem que eu já tô falando aqui faz alguns vídeos já sobre o STF e tal. Eu falei no vídeo anterior sobre o movimento que eu tô fundando. Eu também mencionei ele brevemente no vídeo do judiciário em si também, né? E é muito interessante ver como finalmente a mídia tá meio que atacando o judiciário, né? Que até há pouco tempo atrás o judiciário era intocável pela mídia. Mas parece que como agora já se viram o propósito deles, né? Que era acabar com o bolsonarismo. Então a mídia finalmente se sentiu livre para poder falar à vontade sobre o caso. Então vazaram a conversa do Vorkaro com o Moraes, do Vorkaro claramente perguntando para o Moraes se ele conseguia impedir ele de ser preso, né, de conseguia bloquear a ordem de prisão dele. Infelizmente nós sabemos a resposta do Alexandre, né, porque ele mandou mensagens que são temporárias, a mensagem apagou na hora que o cara ouviu. Mas realmente só do fato do Vorkaro ter enviado a mensagem, né, cara, só dele ter falado o que ele falou, isso já é prova mais do que o bastante que o cara está envolvido. É uma prova cabal que o Alexandre de Moraes está envolvido num caso de corrupção entre bancos. Ele estava sendo pago pelo Banco Master. Uma parada assim indiscutível. Outra coisa interessante desse caso, né, foi o lance da CPMI do INSS, né, que também está meio que envolvido nisso, né. Todos esses casos meio que um juntando com o outro, né. Que o nosso querido Flávio Dino, né, o ministro mais bem relacionado de toda a Sexta República, decidiu anular todas as quebras de sigilo da CPMI, né, que não vai poder ser usado na CPMI, nenhum áudio não vai poder ser mostrado, não vai poder ser usado. E no mesmo dia que ele faz isso, ele solta a notícia que o Dino está envolvido na lista de precatório de 15 bilhões do Vorkaro. O Vorkaro mencionou ele diretamente nessa lista. Ele inicialmente tinha bloqueado só os da Roberta Luxinger, né, que era a parceira lá do Vorkaro, mas agora ele decidiu anular qualquer áudio que possa ser usado da CPMI. Todos estão lá, nenhum pode ser usado. E é engraçado também que no mesmo dia que isso rolou, o André Mendonça foi lá e ordenou a quebra do sigilo da Roberta Luxinger. Então, tipo, aparentemente está tendo uma cisão entre o STF, né? Não tá muito. Eles não estão mais muito unidos. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse lance todo do Vorkaro com o Moraes é meio que o lance como eles se comunicam um com o outro, né? Ele fala com um certo respeito com o Moraes, parece que ele tá falando com um cara que tem pretensões maiores, né? Um cara que não é só alguém que ele comprou. Tem coisas tipo ele falando que o Moraes tem chance de sair ainda mais forte de tudo isso que está acontecendo com ele. Falando que temos que bloquear essa sacanagem porque é muita gente querendo que não dê certo. Teve até coisas bizarras, né? Tipo, o Moraes ficou dado pro jantar na casa do Vorkaro, um jantar de gala, né, e tal. E a mulher do Moraes não foi. A mulher do Moraes é supostamente quem foi contratada para defender o Vorkaro. Então, ele contrata a mulher por milhões. Aí ele só chama só o marido dela, que não é o advogado dele, né, cara? Tipo, como é que você vai evitar de fazer ilações, você vai evitar de falar que tem uma coisa rolando ali, quando os caras nem tentam esconder? Enquanto isso, a população toda tenta politizar o assunto, né? Não que não seja político, né? Mas eles tentam fazer parecer que o culpado do caso do Banco Master é o outro lado. A esquerda tenta jogar para a direita, o MBL tenta jogar para o bolsonarismo, o bolsonarismo tenta jogar para a esquerda, e por aí vai. Uma parada que fica bem claro para mim nesse lance é que o Bolsonaro não está envolvido, diretamente pelo menos, porque o Vorkaro fala em um dos muitos mensagens vazadas que ele estava com raiva do Bolsonaro porque o Bolsonaro postou uma matéria sobre o Banco Master sem saber que era do Banco Master, porque ele achou o Vorkaro falou que ele achou que era do PT. O que é muito engraçado para pensar, né? Imagina só, o Bolsonaro é um cara que realmente ele é um boomer, né, cara? Porque ele viu um assunto de corrupção, ele automaticamente assume que é o PT, provavelmente talvez até fosse mesmo, posta no Twitter, posta no Facebook, comenta sobre, e a liderança do partido fica puta porque ele tá falando sobre um assunto que envolve eles também, né? É meio bizarro, mas é engraçado. Enquanto isso, do outro lado, o MBL tenta fazer parecer que eles são os únicos que falam do assunto, né? Parece que eles estão ignorando milhões de blogueiros bolsominions, né? Milhões de caras que, tipo, a gente sabe que são famosos e tal da área bolsonarista. Tipo, Nilo Vlog. Os caras estão falando disso todo dia, constantemente.
Nicolas fala disso até naquela passeata lá que ele foi da caminhada. E aí o MBL tenta usar isso para dizer, não, olha só, aqui nós somos um grupo que é bem mais afastado dessa política, nós somos inocentes, nós não estamos envolvidos no caso Márcio, diferente de toda essa galera aqui, toda a nossa oposição é envolvida e nós não. Aí você vai para a esquerda e a esquerda tá falando que, olha só como é que isso aqui é uma parada da direita, só o direitista está envolvido com o Banco Master. Ignorando completamente a menção ao Flávio Dino, ignorando que o Vocaro financiava o DCM, o Diário do Centro do Mundo. Eu vi literalmente nego na publicação sobre o lance do DCM, dizendo que o DCM é o jornal que mais fala do Banco Master. É uma parada que você vê que é burrice. Todos esses grupos eles tentam empurrar para o outro lado um problema que é uma culpa da República em geral. Ignorar que sim, tinha Lulinha envolvido, tinha o Flávio Dino envolvido, tinha o DCM envolvido, tinha a liderança do Partido Bolsonaro envolvido, tinha sim empresas que estão ligadas ao financiamento, né, do MBL envolvidas. E é um fato que é muito simples. A maior parte dessa galera da política, eles são brifados. É verdade, isso é um fato. Os caras eles recebem a pauta que eles têm que falar sobre e eles comentam sobre. Eles são pagos por essa galera, né? A gente sabe que o Banco Master estava fazendo um contrato de sigilo com influência para poder tentar desviar o assunto deles, tentar fazer parecer que eles fossem inocentes. E é uma parada que sempre houve nessa república, é uma parada que sempre aconteceu. A mídia fazia isso, aí quando a internet veio, eles começaram a pagar influência para fazer isso. E eles tentam fazer parecer que sempre é o outro lado que é o culpado. A gente sabe qual é o problema é da estrutura da república como um todo. Não tem como escapar desse fato que essa república foi uma experiência fracassada, né? Começou com uma constituição horrível, uma constituição imbecil, uma constituição que já nasceu datada, né? Em comparação com a Constituição americana, que tem quase 300 anos, e ainda continua sendo perfeita para o modelo dos Estados Unidos até hoje, nunca foi trocada. A Constituição de 88, assim como todas as outras anteriores do Brasil, é uma merda, ela não funciona. Ela tem diversos problemas legais que não funcionam na escala do Brasil como um todo. O judiciário brasileiro tem poder demais, eles não têm nenhuma forma de ser impedidos, eles não têm nenhum jeito de cortar uma mata deles. Ao mesmo tempo que eles têm poder absoluto para fazer o que eles quiserem. A única forma de punir um juiz é botando ele em aposentadoria compulsória, fazendo ele, entre aspas, perder o cargo. Ele não perde o cargo de verdade, né? Porque ele continua com todos os contratos dele, ele continua com todo o poder que ele tem dentro do judiciário. Ele só vai para casa, ao invés de ter que ir bater ponto toda semana, ele está com aposentadoria compulsória. Ele está lá aposentado em casa, descansando, ganhando o saláriozinho dele. Enquanto não houver uma forma de controlar o judiciário, enquanto não houver uma forma de botar uma coleira nele, enquanto não houver uma forma de impedir que algum grupo específico dentro da política tenha um poder muito grande sobre todos os outros grupos, nada vai mudar. Isso é um fato. O problema da nossa república é estrutural. Se não mudar a estrutura como um todo da república, esse país não vai mudar. Então, assim, eu acho que está na hora de uma revolução. Talvez não uma revolução violenta necessariamente, mas uma revolução que vai mudar o país. Não existe nenhuma forma de continuar como está. Ou é revolta nas ruas, ou é protesto, ou esse país não vai para frente. Esse país não vai conseguir mudar. A gente vai continuar com essa mesma constituição de merda. Não importa quem entrar aí, se for o de direita, de esquerda, MBL, Bolsonaro, não importa. Porque o sistema como um todo não vai mudar, porque existem ferramentas para impedir que ele mude. A única forma de derrubar o sistema é acabando com a força dele, destruindo a força do sistema, desequilibrando como um todo a estrutura. Fazer com que a Constituição não valha mais. Começar do zero, reestruturar todo o sistema. A gente tem que voltar para onde a gente estava em 2017, 2018, de querer destruir o sistema, de querer ucranizar, como o pessoal falava na época, né? Voltar a querer jogar a política mata do lixo, porque senão não vai adiantar. A gente tem que lutar contra quem tem o poder, a gente tem que meter a mão na cara deles, forçar eles a renunciar, forçar eles a abandonar o poder. Senão não tem como derrubar a estrutura. É simples assim. E o que eu tô falando desse vídeo aqui não é nada novo, né, cara? A verdade é essa, mas não existe outra forma de falar sobre isso, não existe outra forma de debater o assunto que não seja falando claramente que o problema do Brasil é a República. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser isso. Se você gostou, deixe seu like, comenta alguma coisa se estiver interessado em comentar. Aqui em cima no canto nós temos o nosso QR Code para o Pix do canal. Eu vou deixar na descrição e no comentário fixado um link para o nosso canal do Discord, nosso servidor do Discord aqui do grupo.
Se você tem interesse em discussão sobre política, filosofia e religião, considere se inscrever no canal, considere seguir o nosso servidor. Segue a gente no Instagram também. A gente vai voltar a postar lá assim que possível. Valeu então, falou, até a próxima.